A figura seguinte representa uma pirâmide irregular de base quadrada. Nessa figura, podem ser identificados os seguintes elementos da pirâmide: o vértice V, a altura H, o apótema da base, quer dizer, a apótema da base é o segmento de reta que liga o centro, podemos falar em centro, né? Centro é do círculo, da circunferência, mas acho que por analogia fica bem claro o que queremos dizer, né? Essa parte do quadrado que é equidistante dos 4 vértices. Podemos definir esse ponto como sendo o centro, talvez. Então, esse centro pode ser ligado até um dos lados. Esse segmento que liga o centro até um dos lados, segmento mais curto, né? Portanto, no caso aqui, perpendicular a esse lado, ele é chamado apótema. Então, você tem aqui o apótema da base e você tem aqui o apótema da pirâmide. Não saiu do centro, né? Mas saiu de um ponto, que é o vértice, e vem como altura desse triângulo, que é a face, uma das faces laterais, né, da pirâmide, ele vem até tocar a base no ponto médio da base. Por isso aqui o M. É o ponto médio desse segmento, que é um dos lados da base da pirâmide e é também um dos lados desse triângulo, que é uma das faces da pirâmide, né? Esse triângulo aqui. Então, o apótema da pirâmide é esse segmento e o apótema da base é esse segmento. H, centro da base. Então, está lá, chamado de centro, né? M, ponto médio da aresta da base. Já definimos isso. Só para definir aresta, né? Essa palavra de repente ainda não está muito bem definida para você. Aresta é o encontro de duas faces num poliedro, né? Numa figura geométrica tridimensional. O encontro de duas faces define uma aresta. Nós falamos em lados de um retângulo, por exemplo, de um quadrilátero qualquer, mas a mesma linha, né? Quando ela está, essa mesma linha aqui, por exemplo, tracejada como lado desse quadrilátero da base, pode ser também chamada, nesse caso específico de ela fazer parte de uma pirâmide, de aresta da pirâmide. Era uma das arestas da pirâmide. Esta aqui é outra aresta da pirâmide. Esta aqui é outra aresta da pirâmide. Todas elas são formadas pelo encontro de duas faces. Este segmento é uma aresta da pirâmide? Não, não é. Ele não é formado pelo encontro de duas faces na pirâmide. Muito bem. Se a aresta da base da pirâmide mede 8 centímetros e a altura mede 3 centímetros, quanto mede a área total dessa pirâmide? Bem, ele fala em aresta da base da pirâmide medir 8 centímetros, então ele está se referindo a esse segmento, a esse segmento, a esse segmento, a esse segmento. É uma base quadrada, logo todos os lados são iguais, cada um valendo 8 centímetros. E a altura medindo 3 centímetros. Quanto mede a área total dessa pirâmide? Bem, a altura a que ele se refere é a altura da pirâmide. Essa altura, então, valendo 3 centímetros. E esse segmento valendo 8, podemos garantir que esse segmento, lembra a nossa discussão sobre centro, né? Ele está numa posição tal, H está numa posição tal que esse segmento tem comprimento igual a esse segmento e é, portanto, cada um deles metade desse segmento. Então, esse segmento tem que valer 4. A altura valendo 3, temos aqui um triângulo retângulo, 3, 4, e a hipotenusa valerá 5. Esse é o triângulo pitagórico, né? Você pode obter o valor dessa hipotenusa como sendo 5
uma vez que você aplique o teorema de Pitágoras, né? Então, o quadrado da hipotenusa será igual à soma dos quadrados dos catetos. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Temos, então, a área total vale 4 vezes a área de um triângulo, né? Temos esse triângulo, temos esse triângulo, temos o triângulo lá de trás e temos esse aqui da lateral esquerda. Então, são 4 faces triangulares, por isso 4 vezes a área de um triângulo. Todos esses triângulos têm a mesma área, todos eles têm a mesma área, porque a pirâmide é dita regular. Pirâmide regular é a pirâmide em que os polígonos das suas faces são iguais, isso é, terão a mesma área. Mas a área da base, note que estamos aqui calculando a área total dessa pirâmide. Podemos então marcar aqui a base, né, a face da base. Podemos marcar esta face esquerda, lateral esquerda, a face lá de trás, a face lateral direita e a face aqui da frente. São as 4 faces, todas com a mesma área, por isso 4 vezes a área de um triângulo, que são 4 triângulos, mais a área da base. A base é um quadrado de lado 8. Temos então, aplicando agora os dados, né, que foram fornecidos, temos 4 vezes a área de um triângulo. 8, que é a base, vezes a base do triângulo, né, vale 8, que é o lado desse quadrado aqui da base. Vezes a altura, que é o apótema da pirâmide, isso aqui é uma altura, para esse triângulo da face. Sobre 2, base vezes altura sobre 2, portanto. Mais a área da base. A área da base é base vezes altura, uma vez que o quadrado é um retângulo. O retângulo tem área calculada como base vezes altura, 8 vezes 8, portanto. Simplificando ali o 4 por 2, teremos 16, que é 2 vezes 8, AP, apótema da pirâmide, mais 8 vezes 8, 64. Marcando aqui, como já comentamos, esse triângulo retângulo, temos o apótema da pirâmide, como sendo a hipotenusa do triângulo retângulo. Estamos aplicando o teorema de Pitágoras. O apótema da pirâmide ao quadrado será igual a 1 dos catetos ao quadrado. Já discutimos que esse cateto vale 4, né? Ele vale metade de todo o segmento vale 8. Como aqui é o centro, né? 4. 8 sobre 2, 4. Ao quadrado, mais 3 ao quadrado. O triângulo pitagórico, como comentamos. Tiraremos, então, 8 ao quadrado, 64, sobre 4, mais 9. 64 sobre 4, 16. Poderíamos também ter feito 8 sobre 2, 4. 4 ao quadrado, 16. Tanto faz. E, finalmente, 16 mais 9, 25. AP, portanto, será igual à raiz quadrada de 25, o que dá 5 centímetros. Podemos, então, agora calcular a área total como sendo 16 vezes 5, que AP acabamos de calcular vale 5, mais 64. 16 vezes 5 dá 80, 80 mais 64 dá 144. 144 centímetros quadrados da área total dessa pirâmide. Isso credencia a letra D como correta. Está encerrada a questão.